Olá, amados irmãos, a paz do Senhor a todos, juntos novamente para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Hermes Antônio, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, sirvo a Deus como pastor auxiliar aqui em Palmas, no Tocantins. Desde já, quero mandar meu abraço ao meu pastor presidente, que também é o meu xará, pastor Hermes Vieira Neto, presidente da Assembleia de Deus Shalom, aqui na cidade de Palmas, e a minha pastora Ezi Batista. Queridos irmãos, também não podemos deixar de parabenizar a equipe da Editora Betel, na pessoa do pastor Antônio Paulo Antunes, que é o escritor desta revista, né? É ele quem trabalhou e fez todo esse trabalho dos profetas menores para esse trimestre. Quero parabenizá-lo e agradecer, e deixa Deus te usar, pastor, em nome de Jesus. Estas lições estão sendo muito preciosas, de grande valor para a nossa vida. Amém? A todos os amados irmãos que nos acompanham de alguma forma, espalhado por todo o Brasil, muito obrigado pelo apoio ao meu ministério, ao nosso ministério. Eu não tenho muito para te oferecer, mas o pouco que eu tenho, eu te dou de graça, e você só me retribui se inscrevendo no canal, compartilhando e deixando aquele like da fé, ok? Mas, irmãos, sem mais delongas, porque o tempo está corrido, nós vamos trabalhar hoje sobre o profeta Miqueias, né? É a lição 7, já estamos bem no meio da revista, caminhando para os finalmente. E hoje nós vamos estudar o profeta Miqueias, que tem um título: Um viver de acordo com os caminhos do Senhor. Vamos lá então? Texto áureo. Nós temos texto áureo e temos verdade aplicada. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias 7:7. Somos chamados a cumprir a missão de anunciar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, com amor e fidelidade ao Senhor. Objetivos da lição. Vamos lá. Mostrar o cenário da mensagem de Miqueias. Destacar a ganância e a insensibilidade do povo. Apresentar lições do livro de Miqueias para nossos dias atuais. Texto de referência está em Miqueias, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e o 5. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, moratita, nos dias de Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá, a qual viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor, desde o tempo de sua santidade. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Tudo isto por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Então, virando a página, nós já vamos para o nosso tópico 1, que é apresentar o cenário, né? Vamos lá. A profecia de Miqueias é uma denúncia contra o pecado, os falsos profetas, as injustiças sociais e a corrupção, mas também contém palavras que revelam a misericórdia de Deus. Quando você olha esse prefácio da introdução aqui, logo você percebe que há um paralelo, né? Algo muito parecido com o livro de Amós, a denúncia contra a injustiça social. Então, o tópico 1, ele já abre falando das injustiças sociais. É o primeiro cenário que nós encontramos. O cenário da mensagem do profeta. A opressão do povo assírio foi usada como instrumento de Deus para disciplinar o povo de Israel. Desta forma, as palavras proféticas de Miqueias ecoaram
antes, durante e um pouco após o ataque da Assíria. Ora, queridos irmãos, o povo assírio, não é Síria, é assírio daquela época, era o inimigo mais feroz contra Israel e contra Judá, ou a casa de Jacó. Os assírios eram um povo violento, truculento e que tinha um ódio gratuito do povo de Israel e de Judá. E aqui Deus usa esse povo como disciplina para corrigir o coração, o modus vivendi da casa de Jacó. O primeiro versículo do livro de Miqueias situa o leitor sobre o período de seu ministério, que foi durante o reinado de Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ora, Acás era o pai de Ezequias. Então, nós entendemos aqui que o profeta Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías, que profetizou no período do reinado de Ezequias. Então, eles foram contemporâneos. Aí eu já entendo de cara que Deus estava chamando a atenção desse povo para o juízo divino que haveria de vir. Tanto de um lado, em Samaria, como em Hebrom, em Jerusalém, em Judá. Deus tinha os seus profetas e levantava os seus profetas. Agora vamos ver de onde saiu Miqueias. Conhecendo um pouco mais o profeta, sabe-se pouco a respeito da vida pessoal do profeta. Seu nome era Miqueias. Lugar onde morava Morastita, ou Morosete Gate. Miqueias 1, de 1 ao 14. A época que profetizou foi nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Judá era o reino do norte, né? Aliás, do sul. Era o reino do sul. O reino do norte, Samaria. O nome Miqueias significa quem é como Jeová, quem é como Iavé. O nome Miqueias vem de uma palavra hebraica que significa quem é como Jeová. O nome do autor do livro de Miqueias aparece também na Septuaginta e também na Vulgata Latina. Na Septuaginta aparece como Micaías e na Latina como Micaéas. Então, esse é o profeta Miqueias na nossa língua portuguesa. Pronunciamos Miqueias e a tradução é quem é como Jeová. Pois bem, este nome era um nome muito comum na época e pode ter variações de Mica ou Micaías ou Miqueias ou Micaías com CH, tá ok? E possivelmente foi contemporâneo de Isaías, ao que tudo indica, pela data, que ele não registra a data, não era comum se registrar data numérica, mas sim por reinados ou fatos importantes que aconteciam naquela época. Então, este moço morava numa cidade próximo a Jerusalém, ao sudoeste de Jerusalém, e Deus, assim como Amós, levanta este cidadão. Assim como Obadias, um homem de uma terra pequena, insignificante, Deus levanta este homem como um profeta para anunciar o castigo vindouro e também a misericórdia que estava sendo exposta para cada um dos moradores, tanto de Judá como de Samaria. A cidade dele ficava ao sudoeste de Jerusalém e era um vilarejo. E Deus fala com ele em visões, em visão, e mostra a ele o que há de acontecer. Vamos ver aqui, consultar a nossa Bíblia. Eu vou usar hoje a minha Bíblia Scofield, né? Vou dar uma folga para a Bereana.
Tá bom? Vamos lá. A Bereana é a Bíblia que o pastor Nelson Rocha editou. Ele não escreveu a Bíblia porque a Bíblia ninguém escreve, ela já foi escrita. Mas ele é o editor dessa versão chamada Bereana. É uma Bíblia autoexplicativa e muito boa. Mas hoje eu quero usar aqui a Bíblia chamada Scofield, que é uma Bíblia de estudo muito interessante, que diz o seguinte, no capítulo 1, palavra do Senhor que veio a Micaías, morastita, nos dias de Jotão, Acás, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. O que ele viu? Ele teve uma visão. Deus chamou ele e mostrou em visão. Logo no capítulo 1, já no versículo 2, tem um subtítulo que é Juízo sobre Israel. Israel, reino do sul, tá ok? Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo, seja testemunha contra vós. Este é o primeiro clamor que o profeta Miqueias faz ao povo de Israel para se atentar ao juízo vindouro. Enquanto um profeta estava no sul, o outro estava no norte, profetizando o juízo divino. Agora, eu volto a dizer para você que o fato dele ser profeta na categoria do nosso canon, como profeta menor, não o desmerece como profeta. A mensagem dele é tão importante quanto a mensagem do profeta Isaías. Aliás, o livro do profeta Miqueias, no capítulo 4, 5, 6 e 7, tem profecias escatológicas muito profundas, né? Muito boas de se estudar e que revelam a glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo no tempo futuro, tá? Mas o objetivo da lição não são esses, né? Nós lemos o objetivo da lição, não é escatologia, é uma aplicação pessoal para a nossa vida, tá? Vamos lá. A mensagem do profeta, as palavras proféticas de Miqueias se dirigiram às cidades de Samaria, capital do reino do norte, e Jerusalém, capital do reino do sul. E suas palavras foram de denúncia contra os habitantes e contra seus governantes. A época em que o profeta viveu foi um período de corrupção, violência no reino de Judá e de Israel. Agora, observem que lá em Israel estavam vivendo, tanto lá como no reino do norte, estavam vivendo um tempo áureo, um tempo de equilíbrio econômico muito forte, um tempo em que a economia e a expansão do reino de Israel crescia cada dia mais. Afinal de contas, o rei Jeroboão II foi um rei que teve uma visão mercantilística muito grande e isso fez com que o povo prosperasse. Só que a prosperidade desse povo não lhes deu um coração grato. Eles mergulharam na religiosidade e na frieza espiritual. Essa é a principal chama de atenção de Deus contra o povo de Israel e contra o povo de Judá, que diante da prosperidade esqueceram completamente o que era a adoração ao grande Deus. É tanto que o nome do profeta é Quem é como Jeová, fazendo um chamamento de atenção para os habitantes de Israel e para os habitantes de Judá. Quem é como Jeová? Eles esqueceram quem era Jeová. Ora, irmãos, eu trago aqui para ti uma primeira aplicação e para mim também. Devemos ter cuidado com a prosperidade. Seja ela pequena, grande, se nos faz próspero, não devemos nos esquecer de quem nos fez próspero. Mas o contrário,
tanto em Israel como em Judá, a violência pairava nas ruas. A violência social, a violência que fazia com que um homem usasse uma mulher juntamente com seu filho. A pornografia, a prostituição se estabeleceu dentro do reino de Judá e do reino de Israel, de tal forma que o povo esfriou-se completamente. O cenário que estava estabelecido aquele povo era de dinheiro no bolso e frieza no coração. Era dinheiro no bolso e ganância nos olhos. Eles sacrificavam outro israelita com seus juros e com suas balanças falsas e enganosas. Eles estabeleceram um padrão de modus vivendi completamente em desacordo daquilo que Deus chamou Israel. Deus chamou Israel para ser o exemplo das nações, mas esse Israel aqui não quis ser o exemplo das nações. Ele não quis ser o exemplo de todos sobre a face da terra. Não. Eles preferiram mergulhar na frieza espiritual e na ganância e na soberba. Queridos irmãos, devemos ter bastante cuidado com as bênçãos financeiras que chegam em nossa vida. A forma como nós ganhamos dinheiro e a forma como nós vivemos. A forma como você ganha dinheiro, todos podem saber, ou é algo que deve ficar sigiloso debaixo de 7 chaves, ou dentro de 7 chaves. Nós devemos ter um cuidado muito grande como lidar com as nossas finanças e como nós exercemos a misericórdia e a gratidão para com o nosso semelhante. Esse povo não quis mais saber de Deus. Se tornaram adoradores religiosos, esquecendo do verdadeiro efeito da adoração, que é trazer ao homem um coração arrependido. Pois bem, os falsos profetas eram outras figuras que estavam dentro do reino de Israel e de Judá. Os falsos profetas, diz aqui o seguinte: em meio a tanta apostasia, corrupção e violência, o esperado era que surgisse também falsos profetas. Ora, claro que sim. Aonde tem dinheiro, um falso profeta está junto. Aonde tem dinheiro, tem falsas profecias. Aonde tem dinheiro, tem corrupção. Aonde tem dinheiro, tem falsas profecias. Contra eles, Miqueias também dirigiu suas palavras proféticas com coragem e ousadia. Você, para desmascarar um falso profeta, tem que ter coragem. Porque o camarada fala como quem fala pela boca, que Deus fala pela sua boca. Então, Miqueias falou com coragem e ousadia, e os falsos profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Como quem diz, nenhum mal sobrevirá a nós. Ora, não é porque as coisas estão dando certo para você que Deus está aprovando os seus métodos. Não é porque as coisas estão dando certo que Deus está aprovando o seu modo de vida, a forma como você está lidando com essa única vida que você tem. Não. Devemos ter uma autoavaliação ético-moral para não cairmos no conto do falso profeta. Os falsos profetas chegavam para os ricos e diziam: ele está mentindo. Ora, se tudo está dando certo para nós, Deus está conosco. Se as coisas estão encaminhando bem, se você está enricando, Deus está conosco. Ora, é tudo que uma pessoa quer ouvir. Ele praticando o erro, dizendo: pode ir, você está certo, Deus está contigo. Se até agora um raio não caiu na tua cabeça, um caminhão não te atropelou,
tu não pegou um choque, tu não morreu até agora, é porque Deus está te aprovando. Pode continuar no teu pecado, pode continuar na tua prática de soberba e arrogância, pode continuar no teu caminho, Deus está te aprovando, é mão de Deus. E eles acreditam piamente que o falso profeta está falando na boca de Deus, Deus falando na boca do falso profeta. Por quê? Satisfaz ao seu ego, satisfaz o seu eu. E este eu, quando é massageado, ele vira vaidade. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Os seus chefes dão as sentenças por presente e seus sacerdotes ensinam por interesse. Ora, até parece que esse tempo está tão distante, né, de nós. Os juízes davam sentença por dinheiro. Você já viu alguma coisa assim? Os sacerdotes, os pastores da época, ensinavam também por dinheiro, né? Por interesse, por favores, né? Tanto o povo quanto seus líderes civis e religiosos caminhavam longe das leis da justiça de Deus. Contra esse estado de coisas, o profeta, como um arauto, anunciou a salvação. Como quem diz, ainda tem esperança se você se arrepender. Ainda tem esperança se vocês se arrependerem. A destruição que está por vir, a mão do poderoso Yahvé, quem é como Jeová, para segurar a sentença. Mas a sentença dos assírios estava próxima a ser cumprida. Queridos irmãos, o pano de fundo e cenário é este. Como o reino do norte estava prestes a ser conquistado pela Síria, durante o ministério de Miqueias, Miqueias data sua mensagem apenas pela menção aos reis de Judá, enquanto Israel era ocasionalmente alvo de suas palavras. Sua atenção estava voltada ao reino do sul, no qual ele vivia. O reino do sul é o reino de Judá. Tá? A prosperidade econômica e a estabilidade que marcaram os dias de Jeroboão II, que eu falei agora há pouco, e o período no qual as fronteiras de Judá e Israel se assemelhavam àquelas do tempo de Davi e Salomão, estavam se findando, ou seja, o tempo de expansão estava se findando. Por quê? O profeta Jonas, profetizou um tempo de expansão no reinado de Jeroboão. Vamos ver aqui o que diz em 2 Reis 14. Olha onde é que está Jonas. 2 Reis 14. Olha onde é que está o profeta Jonas. Você pensa que Jonas está longe? Não. Jonas está aqui pertinho também. 2 Reis 14. Olha a profecia. 14, do 23 ao 27. No 10º ano do 5º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. E reinou 41 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E nunca se apartou de nenhum dos seus pecados, de Jeroboão, filho de Nabate, com quem fez pecar Israel. Ele fez Israel pecar porque ele era idólatra. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho de Amitai, o qual era de Gate-Efé. Ou porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo, nem absolvido, nem quem ajudasse Israel. E não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Apesar dele ser idólatra, Deus usou ele assim mesmo, para cumprir com a palavra do profeta Jonas. Então, essa
a história de Jonas lá fugindo do seu chamado não é a primeira experiência que Jonas tem com Deus. Ele já tinha experiência com Deus aqui atrás. Tópico 2. A ganância e a insensibilidade. A cobiça pela propriedade alheia predominava entre aqueles mais abastados. Os governantes e os líderes religiosos, uma vez que a riqueza era avaliada pela quantidade de terras que se possuía, para qual tal objetivo fosse alcançado, não se importavam em oprimir e defraudar seus compatriotas. Tá entendendo? Não tinha menor pudor. Tá? A crise de integridade, como já dito anteriormente, a crise ético-moral e espiritual permeavam toda a sociedade daquela época. Ora, irmãos, a crise moral era tão grande quanto no tempo de Amós. Balança enganosa, juiz corrupto, profeta falso, sacerdote ensinando por interesse e massageando o ego dos ricos, injustiça e miséria havia entre os pobres, porque apesar que o tempo era de prosperidade de Israel, mas nem todos estavam vivendo esse mesmo tempo de prosperidade. Nem todos estavam vivendo. Muitos construíam suas casas nos montes, construíam suas casas nos outeiros, nos pés dos montes, em lugar seguro, para tentar fugir, quem sabe, de um ataque, ou simplesmente para ostentar o que eles tinham de luxo da sua casa bela daquela época. A Bíblia ainda diz, a palavra de Deus diz, lá no livro de Amós, que suas camas eram camas de marfim e que a pele que se colocava em suas camas eram pele de raríssima, caríssimas. Esse era um modo suntuoso, as suas casas suntuosas, riqueza para todo lado, mas a miséria se alastrava. Por quê? O rico continuava cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Mas, irmãos, tem um fato interessante. Quando Deus levanta um profeta, um homem de Deus, ele não levanta para que este homem de Deus faça a vontade dos homens. Ele levanta para que este homem de Deus faça a vontade dele. Dele, Yahvé. Dele, Jeová. Dele, Deus. Então, este rapaz sai de uma terra insignificante com a missão de anunciar um juízo que estava por vir. E que todas as mazelas espirituais, sociais, econômicas iam ser corrigidas por um inimigo que todo israelita tinha medo. Todo judeu tinha medo, chamado povo assírio, os seus vizinhos mais ao nordeste da terra. Pois bem, mesmo sendo um povo escolhido de Deus, há muito Israel não escolhera mais o Senhor como seu Deus em suas vidas. Haviam adotado o estilo de vida dos povos pagãos, bem como a corrupção dos mais influentes contra os mais vulneráveis. Quando os camponeses se encontravam em dificuldade em produzir aquilo que lhe era exigido para custear o alto estilo de vida das pessoas mais abastadas e influentes, os proprietários da terra tomavam suas propriedades e faziam deles escravos. Quando o tempo não era favorável, quando não chovia para a semente brotar o suficiente, e as terras estavam arrendadas, os mais ricos tomavam as terras de volta e faziam daquela família seus escravos. Tudo para custear o seu alto estilo de vida.
Aí, no capítulo de número 2, versículo de número 1, diz o seguinte: ai daquele que em suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva e praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos, e roubam-nos, e cobiçam casas, e arrebatam-nas. Assim fazem violência a um homem em sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Quando eles viam que fulano não ia dar conta de saldar o débito, eles cresciam o olho e arrebatavam aquela terra, aquela casa. Isso que até mesmo da viúva, como ele fala aqui da herança, ele fala da viúva. Quando eles viam uma viúva vulnerável, a primeira coisa que eles mesmos faziam com seus irmãos era subjugá-los, arrebatá-los. Né? Foco na lição. A opressão do povo assírio foi usada como instrumento de Deus para disciplinar o povo de Israel. Deus tem a sua pedagogia para tratar conosco. A pedagogia de Deus, ela é universal e ela é individual. Deus trata com cada um de uma maneira. E tem 3 áreas na vida que sempre Deus está atuando. Na área econômica, na área da saúde e dos relacionamentos. Ora, Deus pode tratar com você nas 3 juntas ou em cada uma individual ou somente uma, para lhe chamar a atenção para algo que está desagradando a Deus. Porque uma coisa, irmãos, é nós entendermos que agora nós temos consciência desse Deus. Nós sabemos que Ele está dentro de nós através do Espírito Santo. Ao recebermos Jesus Cristo como Salvador de nossa vida, o Espírito Santo veio morar dentro de nós. E agora, nós somos casa de Deus e temos uma parte de Deus dentro de nós. E quando as coisas não estão caminhando como devem caminhar na vida de um servo de Deus, Deus trata com esse servo com a sua pedagogia. A pedagogia que Deus usou para tratar com Israel foi mandando os assírios levá-los para o cativeiro. O cativeiro foi a forma tão dura que Deus fez para tratar, corrigir este povo que vivia debaixo de uma mão poderosa de ganância, na soberba e na arrogância, na fraude. Né? Então, o cativeiro assírio foi para tratar com eles. Mas, irmãos, Deus não faz coisa alguma sem antes avisar. Deus ou avisa por sonho, ou avisa pela boca de um profeta, de uma mensagem. Deus dá um sinal de que alguma coisa vai acontecer. E é nessa hora que nós devemos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus e não cairmos na correção. Na correção. A verdadeira religião, tópico 2.2. Diante de todo o quadro até agora visto, seria coisa difícil retomar a vida com Deus. Seria? Seria possível para aquele povo fazer um concerto com Deus? Seria. Miqueias clamou por um arrependimento sincero. Ele anunciou o juízo eminente que seria enviado pelo Senhor. Chamou o povo de Deus a agir com justiça, amar misericórdia e andar humildemente com Deus. O próprio profeta deu a receita de que seria a verdadeira religião diante de Deus. Agradar-se-á o Senhor
de milhares de carneiro, de 10.000 de ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques justiça e ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6, versículo 7 a 8. Há nas palavras de Miqueias o encorajamento necessário a todos que genuinamente querem servir a Deus. A verdadeira religião, Jesus nos disse que é visitar os pobres, dar atenção às viúvas, visitar os doentes, visitar os encarcerados. Essa é a verdadeira religião. Miqueias nos dá aqui a receita também, dizendo, ó, andes humildemente com teu Deus, pratique a justiça e ames a beneficência, a bondade, a misericórdia. Não adianta você oferecer o seu sacrifício, o seu dízimo, a sua oferta, pensando que Deus vai se agradar, você estando errado. Como que isso vai corrigir alguma coisa? Não vai corrigir. Dízimo não corrige pecado. Dízimo, oferta, não corrige pecado. Pecado se corrige com arrependimento. Arrependimento é um ato que você faz de dentro para fora. É diferente do remorso. E você sabe muito bem, ainda que na nossa língua portuguesa seja um sinônimo, biblicamente, remorso é uma coisa e arrependimento é outra coisa. Arrependimento é voltar-se para Deus de todo o coração, pedir piedade, misericórdia e comprometer-se, odiar aquele pecado que te afastou de Deus. Se você não odiar essa prática, você não dá conta de servir a Deus. O juízo e esperança. O profeta adverte que os assírios dominariam o povo de Israel e isso seria tão devastador que quem observasse não entenderia como um povo escolhido por Deus estava naquela situação, ou diria que Deus retirou o seu favor deles. Ora, irmãos, quando o profeta pregava, ninguém acreditava que ia acontecer. Nós estamos pregando a vinda de Jesus. Muita gente não está acreditando que vai acontecer. Quando o profeta pregava nas ruas da Samaria, pregava também nas ruas de Judá, e que mencionava os reis, os príncipes, os juízes, os profetas, ninguém acreditava que o juízo estava por vir. É assim nos dias de hoje. Muita gente está levando uma vida à la vontade até dentro da igreja. Até dentro da igreja. Vão para a igreja como quem vai para algum shopping center. Vai para a igreja porque não tem outro lugar para ir. Porque os outros lugares que tem para ir, ninguém lhe quer receber, então ele vai para a igreja. Mas a prática dele fora da igreja não condiz com a vida dele dentro da igreja. A prática dele de vida, de prática religiosa dentro da igreja não é a mesma que é lá fora. Isso chama-se uma falsa religião ou religiosidade. Mas quando aconteceu, muitos diziam, será que Deus se retirou deles? Alguns deles que conseguiram fugir do cerco assírio, foram para Jerusalém, foram para Judá, se refugiar na misericórdia do Senhor. Aqueles que não deram ouvido foram levados cativos para a Síria. Irmãos, alguns foram salvos pela misericórdia de Deus. Vai ser assim, isso é um tipo do arrebatamento da igreja.
O juízo divino virá. O juízo divino virá. Nós estamos pregando a palavra de Deus e avisando. O juízo divino virá. O arrebatamento da igreja virá. Alguns vão ser salvos pelo fogo, como diz o apóstolo Judas. Alguns serão salvos pela misericórdia, mas serão salvos. E os que não serão salvos vão para o cativeiro da grande tribulação. Aqui, a grande tribulação está uma tipologia do cativeiro assírio, aonde eles foram envergonhados e serviram como escravos. O rei Acás foi levado cativo para a Síria e lá por um tempo ele serviu de escândalo para as nações. Nós estamos pregando a palavra do Senhor e avisando, o juízo divino virá. O tópico 3, Miqueias para hoje, é o que eu já estou dizendo. A profecia de Miqueias, apesar de ter sido direcionada ao povo de Jerusalém e de Judá, aborda temas que nunca deixaram de existir em todas as sociedades, em todos os tempos. Ele denunciou o pecado, a corrupção, as injustiças e os falsos profetas. Não é de hoje que tem falso profeta dentro da igreja. Há de muito tempo. Mas Deus tem muito Miqueias guardado nessas igrejinhas pequenas, nessas cidades pequenas, que estão prontos para denunciarem os seus pecados. Apesar de Miqueias ter anunciado o eminente juízo de Deus, também profetizou a esperança e a restauração mediante o arrependimento e a misericórdia. Por isso que a profecia tem que exortar, tem que edificar. A profecia, ela vem com caráter pedagógico eminente de um arauto, dizendo: Deus vai fazer isso, mas dá tempo você se arrepender. A esperança em meio à aflição. O profeta, em meio ao caos que se encontrava, profere palavra de esperança em meio à aflição. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperei no Senhor da minha salvação. Ele sabia que ia ser salvo no Senhor. Miqueias encontrou em Deus solução para os males que o afligiam. O apelo à fidelidade a Deus. Não é de hoje que estamos clamando ao povo por fidelidade a Deus. As nações por fidelidade a Deus. Deus quer que seu povo viva à altura dos padrões morais e éticos que ele traçou. Nos dias de Miqueias, muitos deixaram de viver à altura dos padrões divinos. Deus os havia livrado da escravidão egípcia e o estabelecera como nação. Convocou a ser uma sociedade exemplar que atraísse para ele outras nações. Deuteronômio 4. Mas eles não deram ouvido e atenção mediante a sua vasta prosperidade. Está vendo o que a prosperidade faz? E muita gente quer ser próspero. Muita gente quer ser rico, mas não está pronto para ser rico. Tem uns que nasce rico no corpo de um pobre, né? Nasce rico, mas no corpo de um pobre. Mas é altivo, né, e soberbo. Deus quer tratar com você, para que você não perca a tua salvação. A esperança na misericórdia do Senhor. Miqueias apontou os pecados de Israel e de Judá, como sendo a idolatria, a exploração dos pobres e a falsa religião. Miqueias 1, Miqueias 2, Miqueias 3. Eles sofreriam o julgamento de Deus e o cativeiro seria seu destino. Tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul experimentaram o cativeiro, e o Reino do Sul experimentaram o cativeiro. O Reino do Norte foi destruído, mas Judá
Reino do Sul não foi exterminado. Ficou um remanescente salvo no Reino do Sul. No Reino do Norte, quando o Reino do Sul experimentaram o cativeiro, mas o Reino do Norte foi destruído, mas o Reino do Sul não foi exterminado. A nação seria exterminada totalmente. Assim como o profeta denunciou o pecado, ele também anunciou a misericórdia de Deus àqueles que buscam com um coração arrependido. Queridos irmãos, Deus está aguardando um coração arrependido. A misericórdia de Deus prevalece sobre sua ira quando o seu povo se arrepende dos seus maus caminhos. Foi isso que eu lhe ensinei. A mensagem de Miqueias ensina o segredo para aqueles que desejam permanecer firmes apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias, o segredo é andar em justiça, ser benevolente, misericordioso e andar em humildade e servir a Deus. A misericórdia do Senhor, como diz o profeta, é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. A mensagem de Miqueias vem ao encontro da criminalidade nas ruas e, ao mesmo tempo, a denúncia aos poderosos sobre a injustiça que os povos de hoje passam e sofrem por não haver quem os defenda. Essa é a tônica da palavra de Miqueias. Justiça e arrependimento. Então, dando sequência aos estudos, você observa que essa lição está muito em consonância com Amós, Obadias e com Jonas, que foi a nossa última lição acerca da misericórdia de Deus. Como eu falei no início, o livro do profeta Miqueias, do capítulo 4, 5, 6 e 7, tem assuntos escatológicos muito interessantes e agradáveis de se estudar. Contudo, não é o foco desta aula. O foco desta aula é a aplicação prática que Deus nos dá para que nós possamos aprender e praticar a justiça e a misericórdia. Querido amigo, meu irmão, encerramos aqui esta aula. Desejo a você uma aula extraordinária no próximo domingo, uma aula que o Senhor possa te usar grandemente. Pega toda esta lenha, ateia o teu fogo nela e deixa Deus te usar. Amém? Também lhe peço que, se possível, se inscreva no canal, compartilha e deixa aquele like da fé. Muito obrigado, que Deus te abençoe.